Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Começou nesta sexta-feira o Congresso Estadual de Magistrados aqui em Florianópolis e nós estamos discutindo várias questões que se referem à magistratura, à justiça no Brasil. O acesso à justiça é o nosso assunto a partir de agora, a celeridade no judiciário, é disso que nós estamos tratando. Acesso à justiça já foi um problema maior? Avançamos? O acesso à justiça já foi um problema maior. Renato, acho que o grande divisor de águas que nós tivemos no Brasil foi a Constituição Federal de 88. A partir de 1988, a gente poderia arriscar dizer que qualquer cidadão pode entrar com qualquer demanda sobre qualquer assunto. Na verdade é essa. Na verdade, isso é um resquício de todo um trabalho histórico, jurídico, que vem no período pós-ditadura, onde nós tínhamos uma restrição, um cerceamento dos direitos, e a Constituição Federal de 88, na verdade, refletiu isso, né? Uma abertura do leque de direitos, de possibilidades de demandar ao judiciário, levando ao que nós estamos conversando hoje, a um problema, né? Quer dizer, a causa boa, que foi a abertura da possibilidade do cidadão demandar em juízo, acabou trazendo esse problema da superlotação do Poder Judiciário. Então, na verdade, uma causa boa acabou gerando uma consequência nefasta, mas a gente pode, sem dúvida, dizer que hoje a abertura é praticamente total. Hoje, inclusive, falam alguns juristas em excesso de acesso. Já se usa esse termo, né? Aqui em Santa Catarina nós tínhamos um problema grave, que era a ausência da Defensoria Pública, né? Que era até aqui um organismo lá estruturado que a Constituição determinava que existisse, né? Para atender as pessoas carentes, enfim, como classe. Então, felizmente, foi criada, mas ainda estamos longe dessa instituição. Não atende todo o Estado ainda, né? Aquela capilaridade que necessita. Quer dizer, não atende todo o Estado ainda, né? É muito limitado ainda. Não atende, não tem capilaridade ainda, porque antigamente havia o convênio, foi considerado inconstitucional, né? Com a OAB e com a Defensoria da Ativa. Isso. Né? E aí os advogados atuavam em todo o Estado. E agora é concursado. Em Santa Catarina é uma instituição nova, né? Diferentemente da OAB e do Ministério Público, que estão espalhados por todo o Estado, a Defensoria ainda parece estar se estruturando. Uhum. Há necessidade de reforma na legislação para se dar celeridade no andamento dos projetos, dos processos? Sem dúvida. A providência essencial é reduzir o número de recursos. Tem a proposta do ministro Peluso, que está tramitando lentamente no Congresso Nacional. Não faz sentido ter que se aguardar o trânsito julgado em última instância para se dar cumprimento à decisão judicial, seja na área civil, seja na área criminal, que é pior ainda, porque perpetua a impunidade, entende? Então, diminuir o número de recursos. O Brasil inteiro viu agora, nesse episódio recente, os embargos infringentes, embargos declaratórios, intermináveis. Então, quantos recursos caberá ainda? Então, a redução do número de recursos é essencial. Isso parece que não vai acontecer no novo Código de Processo Civil, que está para entrar em vigor. Mas não interessa a quem é o próprio Estado que se dê celeridade, que é o principal réu? Ou não. Ou não. Veja os precatórios, por exemplo. Sim, por isso que eu estou dizendo, não interessa ao próprio Estado. Que continue lento. Sim, que continue lento. Não, e tem outra coisa, Renato. Mesmo o sistema que foi criado, como eu mencionei antes, há 20 anos atrás, que é o sistema dos juizados especiais, hoje o que acontece? Tem acontecido de um tempo para cá. No início, quando criada a Lei 9.099, não havia uma gama de recursos muito grande. E começaram os recursos, mesmo nesse sistema que foi criado para ser ágil, célere, desburocratizado, agora nós estamos aí vendo ser criadas diversas instâncias recursais. Nós temos aí um projeto tramitando no Congresso Nacional para criar uma turma de uniformização de jurisprudência nacional para os juizados especiais dos estados e do Distrito Federal e territórios. Então, no fim das contas, nós estamos se está mudando esse sistema que vai acabar com mais recursos do que o sistema comum, né? Então, está sendo desvirtuado o sistema. É bom que se diga isso, que o telespectador saiba disso.
E, inclusive, vou aqui, né, fazer um chamado, fale com o seu deputado e, por favor, não aprove isso, que isso será péssimo, sobretudo para o consumidor, que é o maior, frequentador dos juizados especiais. Né? Como é que chegamos a essa situação, então? Não, nós chegamos a essa situação porque nós não conseguimos ainda, o Brasil não conseguiu se livrar da necessidade da segurança jurídica. Então, nós temos dois fatores, dois pilares muito grandes na justiça, que um é a celeridade, para você buscar a justiça mais rápida, que é uma justiça melhor, sempre a justiça mais rápida, mas ao mesmo tempo aquele medo de que, bom, se passar apenas por um juiz, se não passar por um recurso, por um colegiado, nós não tenhamos muitas cabeças pensando sobre a mesma questão e não tenhamos segurança na decisão. Mas, ora, nós não podemos abrir mão de segurança, de uma segurança maior em prol da celeridade. Em processos, por exemplo, até 20 salários mínimos, até 40 salários mínimos, isso do ponto de vista social é muito mais interessante, talvez individual não seja, mas do ponto de vista social é muito mais interessante que a justiça. Em ações, por exemplo, até 20 salários mínimos, aquilo que o juiz de primeiro grau diz seja a palavra final. Porque isso, uma ação de 20 salários mínimos não é uma ação que tem impacto social. Então, ela pode terminar ali muito bem. Basta nós abrirmos mão dessa parcela de segurança jurídica, a qual nós estamos, nossa cultura jurídica nacional é tão arraigada, em prol da celeridade, da desburocratização. Renato, desculpe, se me pois permite, não, fique à vontade. Aproveitando que o colega fala, há uma verdadeira contradição no sistema brasileiro, porque muito se fala em que o concurso da magistratura, tal qual o concurso do Ministério Público, o delegado, entre outros, são difíceis, aqueles que são aprovados são bem preparados, só que ao mesmo tempo parece que a legislação caminha no sentido inverso, de tirar o poder desse juiz. É aquilo que o colega Ubaldo dizia, Antônio Augusto dizia, parece que se precisa que mais de um magistrado, em mais de uma instância, decida sobre aquela questão, e é exatamente o inverso. A celeridade passa porque menos magistrados atuem, que exista menos recursos, isso é natural, é quase matemático. Né? Sim. O senhor atua na vara de direito bancário em São José. A pergunta é a seguinte, o cidadão, ele é lesado todo dia pelo sistema financeiro nacional? Os advogados dizem que sim, os advogados que atuam nessa área dizem que o juro cobrado é abusivo, de que o que mais acontece é a cobrança indevida, serviços que você não contratou e que você está pagando por isso, como eu citei agora há pouco aqui na telefonia, que aconteceu comigo. Então, Renato, eu digo interessante, São José é uma cidade grande e em crescimento ainda, numa região que provavelmente mais cresce em Santa Catarina, possui mais de 220 mil habitantes e existe uma vara de direito bancário, que é na qual eu atuo. Ela conta hoje com mais de 12 mil processos, ou seja, praticamente todos os processos que envolvem bancos em São José estão nessa unidade. Até quem me antecedeu foi o Dr. Cláudio. E aí a gente costuma brincar que é difícil uma demanda ajuizada por um consumidor, que normalmente é o devedor, né, do banco, no empréstimo, no financiamento. Praticamente é raro acontecer de numa demanda revisional ajuizada por um consumidor ele não ganhar alguma coisa. Ou seja, respondendo objetivamente a sua pergunta, é difícil que num contrato bancário não haja algum abuso do banco. Que barbaridade isso, né? Pois é, isso aí é um negócio absurdo, né? É um negócio absurdo que acontece, mas a gente sabe dos interesses, do lobby, financiamento de campanha, e assim a coisa acaba. Mas eu lhe pergunto, e aquilo que eu falava antes, e a atuação do Banco Central? Pois é, que é o órgão regulador. É o órgão regulador e tem sistema de 0800, o cidadão pode ligar, pode denunciar, há quem diga que funciona muito bem. O cidadão liga, recebe a resposta, enfim. Onde o cidadão ele é mais lesado? Que tipo de ato? É contratação de serviço, cobrança indevida de serviço não contratado, é isso? Olha, Renato, juro? Na verdade, são todas as frentes, né? Os contratos bancários, eles são padronizados. O principal são nos financiamentos, né? Nos financiamentos, o banco contrata com o consumidor toda a sorte de cláusulas, toda a sorte de rubricas, juros sobre juros, tarifas de todo gênero, serviços, e isso acaba sendo discutido na justiça até a gente levar a ter 12 mil ações numa unidade, né? Eu acho que esse seria o principal foco, né, de atuação em relação aos bancos.
fenômeno recente que é o superendividamento, né? Os créditos consignados criaram isso, né? E pessoas vulneráveis como idosos, aposentados, estão muito sujeitos a isso. As pessoas comprometem muito mais do que o possível, disponível, e a sua própria sobrevivência fica... Isso está sendo estudado na Europa, onde a taxa de endividamento está muito mais saturada. E esse capital especulativo, que já não encontra mais mercado lá, porque o endividamento na Europa e nos Estados Unidos... Tem muita gente entrando para a faixa de consumo. Exato, estão vindo para cá. Então, isso é algo que vai se ver muito ainda no Brasil, porque ainda há margem para esse mercado crescer bastante. Então, deixa eu entender o seguinte aqui. Se os contratos são padronizados, ele é único, contratos são repetidos e tal, não caberia uma ação coletiva ou determinando uma ação pedindo que o contrato seja modificado? Plano Collor, plano Verão, todas essas pessoas tiveram que cobrar um por um. Mas aí que está o problema. O que tem que ser feito para que não seja... O que precisa ser feito para que não precise o cidadão sair de casa e que o Ministério Público, não sei se é possível isso, uma ação coletiva para mudar o padrão, não atacar individualmente. Existe uma outra proposta que está tramitando no Congresso, que é a chamada projeto de lei que trata do processo coletivo. Hoje no Brasil a tendência é se reproduzir isso que os colegas falaram aqui. Sim, individual. Uma pessoa, uma ação individual, vai indo, vai atrás. Então existe um procedimento, uma ação, aliás, um projeto de lei que trata do processo coletivo, que ele amplia a possibilidade, ele enfatiza, passa o processo daquela parte individualizada, daquela noção individualizada, para justamente abarcar lá e isso no país não é possível. E está muito tempo parado. Isso não pode... É possível sim, existe ação civil público, mas hoje em dia existe uma ênfase na reproduzir ações individuais e sobrecarregar... Não, existem até mecanismos de ações do Ministério Público, Defesa do Consumidor, por exemplo. Sim. Não, é possível, mas isso do jeito que existe hoje isso no Brasil, Renato, essas ações coletivas não impedem o manejo das ações individuais. E a tradição jurídica nacional ainda é de manejo de ações individuais e não de ações coletivas. Então, na verdade, o que nós precisaríamos é que a legislação forçasse essas demandas individuais, forçasse no sentido de as concentrar necessariamente em mecanismos coletivos. Sim. Porque enquanto nós tivermos esse sistema que permite que, mesmo havendo as ações coletivas, não impede o manejo das ações individuais, nós nunca vamos sair desse processo de enxugar gelo, como foi o termo que usaste antes. Então, a legislação tem que mudar, não só no número de recursos, não só no enxugamento dos procedimentos, mas também empurrar a nossa cultura jurídica, digamos assim, para um trato nas questões que são coletivas, para um trato coletivo, né? Porque não existe mais sentido, é anacrônico nós estarmos funcionando com a justiça assoberbada de ações individuais. Isso aí já devia ter mudado há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. E nós vemos assim também que, de modo geral, os juizados especiais tiveram um grande avanço, né? Mas, ao mesmo tempo, na solução das questões para o jurisdicionado, para o consumidor, mas, ao mesmo tempo, trouxeram para o judiciário... E isso é uma coisa boa, é a questão do acesso à justiça, mas é claro que assoberbou o judiciário. Trouxe para o judiciário gente que via seus direitos lesados e não buscava, porque não tinha mecanismos de buscar a solução. Sim. O juizado ajudou muito nisso, mas ampliou o acesso. E nós não tivemos, como eu disse, para e passo, essa transformação da mentalidade individualista, civilista, como diz o Cláudio, para uma mentalidade de coletividade. É isso que nos falta. E a lei precisa empurrar isso. Isso é algo que nós precisamos fazer, penso eu, não só pela educação, mas por mecanismo legislativo. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nós vamos para o intervalo e até já.